Bem, vamos lá então. O negócio é o seguinte, nós vamos ver novamente aqui os métodos para construção de gráficos. Então nós vamos fazer o nosso primeiro gráfico aqui, que já temos no quadro aqui, que é f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. E este gráfico aqui nós vamos fazer em primeiro plano pelos pontos notáveis. Aí a pergunta para vocês, alguém lembra quais são os pontos notáveis que nós vamos ter que calcular sempre para a construção do gráfico? Alguém consegue me dizer? Vamos lá, gente, vamos me ajudar aí. Vou ter que chamar pelo nome? Hoje ninguém quer me ajudar aí. Então é o seguinte, pelos pontos notáveis, nós temos exatamente os seguintes pontos a procurar. O primeiro é muito bom porque a gente não precisa calcular, né? A gente ganha, que é o que nós chamamos de coeficiente C. O coeficiente C é o primeiro ponto notável que nós precisamos. O que indica mesmo o coeficiente C? O coeficiente C indica qual é a intersecção com o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, consequentemente, nós já temos o C, porque aqui, se vocês observarem, A vale 1, B vale menos 2 e o C vale menos 8. Opa, já temos o C. O C é menos 8. E isto é a intersecção com o eixo... Não estou conseguindo ver o quadro, gente? Alguma dificuldade aí? Amigão, deixa eu ver aqui. Ó, a minha conexão tá boa, tudo. Vamos ver se melhora para ti. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desligar a câmera e vou religar a câmera. Vamos ver se ela pelo menos te dá um pouquinho melhor, fica melhor aí a tua imagem, um pouquinho mais de nitidez. Ela te dá mais nitidez, vamos ver. Melhorou alguma coisa? Olha, então eu vou te dar uma sugestão, ou tu reinicia aí a tua reunião, ou reinicia o teu PC. Então, pessoal, coeficiente C, tá aí, tranquilo. Tá? E acontece o seguinte, próximos pontos notáveis. Nós precisamos, em segundo plano aqui, do que nós chamamos de raízes. Quem são as raízes? São a intersecção com o eixo X. As raízes, como é que eu vou saber quem são as raízes? Lembre-se, as raízes ou zeros da função, eles são estabelecidos a partir do momento que a gente diz que o f de x vale zero. Então, em primeiro lugar aqui, a gente vai pegar a nossa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. E com isso, o que vai acontecer? Nós vamos ganhar aqui, ó, o zero da função, obviamente sempre dizendo que o f de x vale zero. Esse é o zero ou raiz da função. Então ficaríamos com x ao quadrado menos 2x menos 8. Certo? Então observe que de função ela passou a ser uma equação. E a equação a gente consegue resolver por Bhaskara, né? Ou até, se vocês preferirem, para ser mais rápido, quem tem habilidade faz pela soma e produto. Tá? Tranquilo. Uma das vantagens que vocês vão ter em resolver por Bhaskara é que nós vamos precisar do delta para depois. Nós vamos calcular o y do vértice e para ele é muito interessante que a gente tenha o delta. Então, como eu sei que é vontade da maioria, eu vou começar fazendo justamente por Bhaskara. Então, começando pelo delta, eu teria b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que é o a, vezes o c, que é menos 8. Então teríamos que o delta aqui vai dar 4, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 e 4 vezes 8 dá 32. Significa dizer que temos um delta igual a 36. Tá aí, delta valendo 36.
já é uma informação que eu vou usar depois. Bem, mas o que nós queremos é o zero da função, então temos que terminar a conta. Então x é igual a menos b, então é menos o menos 2, mais ou menos a raiz do delta, ou seja, a raiz de 36, sobre 2 vezes o a, que seria 1. Então teríamos que o x seria igual a 2 mais ou menos 6 sobre 2. Então isso agora já dá para abrir o que? O x' e o x duas linhas. Então encontramos aqui 8 dividido por 2, que vai dar 4, e menos 4 dividido por 2, que obviamente dá menos 2. Opa, acabamos de encontrar os chamados zeros da função. Zeros da função ou raízes, quem são eles? Está aqui então, 4 e menos 2. Óbvio que é legal para nós aqui na hora de escrever sempre do menor para o maior. Então é o menos 2 e 4. Está aqui, já temos as intersecções. E para terminar a construção do gráfico pelos pontos notáveis, a gente faz exatamente isso aqui, ó. Nós vamos calcular agora o que nós chamamos de vértice. Só que não se esqueçam que esse vértice ele é um ponto e obviamente esse ponto precisa das suas coordenadas. Então quem são as coordenadas que nós vamos calcular? Aqui o x vértice e o y vértice. Esses são os dois pontos de vértice que eu preciso. Então, gente, nós temos fórmulas específicas para cada um deles. O que acontece? Eu vou calcular aqui, ó, quem é o x vértice? X vértice é menos b sobre 2a. Ou seja, para quem não conseguiu ainda gravar, a fórmula do x vértice é a fórmula de Bhaskara sem o delta. Arranca o delta fora, você tem a fórmula do x vértice. Então nós teríamos aqui que o meu x vértice seria igual a menos b. Quem seria o menos b? Menos o menos 2. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Então meu x vértice seria igual a 2 sobre 2. Então temos que o x vértice vale 1. Está aqui então. Temos a primeira informação. X vértice vale 1. Vamos calcular o y do vértice. Como é que se calcula o y do vértice? O y vértice é calculado por menos delta sobre 4a, como vocês já sabem. Ou, se vocês preferirem, temos uma informação importante que é o valor do 1 aqui, ó. Se a gente pegar o 1 e trocar dentro da função, a gente também encontra. Porque se eu tenho x vértice, ponho na função, eu acho o y do vértice. Aqui nós vamos fazer por fórmula. Então teria que o y do vértice seria igual a menos, temos já o delta que está aqui, ó. Então isso vale menos 36 sobre 4 vezes o a, que vale 1. Então o y do vértice seria menos 36 dividido por 4. Então o y do vértice vale menos 9. Então está aqui, ó, menos 9. Então já temos as coordenadas do vértice. Significa dizer que agora que nós já temos todos os pontos notáveis, agora nós já temos ferramentas o suficiente para a construção do gráfico. Como é que a gente vai construir esse gráfico então? Olha só, temos aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, vou precisar de mais espaço aqui, ó. Menos 9 e vou botar aqui o menos 10. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, 1, 2, 3. Pronto. Temos um plano cartesiano aqui. E agora só vamos localizar os pontos. Quem é o nosso primeiro ponto? Coeficiente C. O coeficiente C é a intersecção com qual eixo? Ah, com o eixo Y. Então no Y ele vai tocar aqui exatamente no ponto menos 8. Tá aí a nossa primeira informação. Segunda informação, qual é?
Tenho as raízes. Quem são as raízes? Menos 2 e 4. As raízes, elas estão interligadas justamente com o eixo x. Então, eles são a intersecção com o eixo x. Então, já sei que isso vai acontecer no menos 2 e vai acontecer lá no 4. Olha só o que aconteceu. E para terminarmos, nós temos a presença do vértice. Quem é o vértice? Está aqui, ó, um ponto. O vértice, então, é calculado por 1 e menos 9. Então, 1 e menos 9 está aí aqui, ó. Esse é o ponto. Então, observem que nós ganhamos aqui 4 pontos. Com esses 4 pontos dá para ver já qual é o nosso, nosso trajeto da nossa parábola? Sim. Então, está aqui, ó. O trajeto dessa parábola será esse. Ele vem de cima aqui, toca aqui. O ponto mais baixo, obviamente, é o vértice. Então, ele volta a crescer exatamente com o mesmo formato do outro lado. Está aqui, ó. Este é o nosso gráfico. Óbvio que uma das coisas que vocês devem fazer também é verificar algumas informações que vocês já conhecem. Qual é o valor do A? O A é positivo. Deu uma parábola com a concavidade para cima? Deu. Então isso já é um indício que a nossa conta está correta. Tá, gente? Então não se esqueçam. A gente deve sempre fazer alguns tipos de conferência aqui. Tá? Então, se o A é positivo, óbvio. Se eu fiz um gráfico, a parábola deu de cabeça para baixo, tem alguma coisa errada. Tá? Então tem que ficar muito atento a isso. Bem, esse método é seguro? Não, esse método não é seguro. Até para ser bem honesto com vocês, esse método aqui, ele é mais usado mesmo na física, tá? Ou quando a gente precisa dessas informações que são os pontos notáveis, tá? Na verdade, nós temos um método que é um pouquinho mais simples e um pouco mais fácil de se fazer. Nós vamos ver esse segundo método agora. Bem, vamos lá. Então eu vou botar agora aqui a letra B. A nossa letra B, eu pediria para vocês acharem o gráfico dessa daqui, ó. Vou botar até outra incógnita. Nós vamos chamar g de x, que é igual a menos x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Vamos melhor. Tá aí. Eu quero construir o gráfico desta função aí. Só que, obviamente, nós não vamos usar agora os pontos notáveis. Então, o que nós vamos explorar é o que nós conhecemos por eixo de simetria. Como é que se faz, então, essa conta utilizando o eixo de simetria? Para usar o eixo de simetria, inclusive é um método que vocês gostam bastante, geralmente a gente usa uma tabela. Então, para a tabela eu dou valores de x, obviamente para eu encontrar meu y. A nossa regra, a gente diz que o g de x, obviamente, é igual a menos x quadrado, mais 2x, mais 1. Essa daqui é a nossa regrinha, certo? Professor, qual valores que eu vou colocar na tabela? Bem, isto também já é um outro probleminha que a gente tem. Qual o problema? É que lá na função do primeiro grau, na função afim que a gente estava estudando, a gente poderia colocar qualquer valor para o x. Nesta daqui, a gente não pode colocar qualquer valor para o x, tá? Inclusive, já peguem a seguinte informação. Dizem que para fazer um bom gráfico, tem que ter pelo menos 5 pontos. Então, para descobrir 5 pontos, eu preciso colocar 5 valores.
Só que se eu botar valores aleatórios aqui, qualquer valor, pode acontecer de eu fazer isso, ó. Eu achei um ponto aqui, 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 ó. Isso aqui parece ser uma parábola? Não, não parece ser uma parábola, parece ser uma reta. Mas é um gráfico que faria isso. Então, o que a gente precisa evidenciar justamente é a curva. Então, para que isso aconteça, nós vamos pegar exatamente a primeira informação, que é o eixo de simetria. O eixo de simetria vai acontecer onde? Se eu tenho uma parábola aqui, o eixo de simetria é exatamente aqui, ó, em cima do x do vértice. Então, a primeira coisa que se calcula aqui é justamente o x vértice, que é menos b sobre 2a. É uma conta muito simples, mas por favor, tomem cuidado. A maioria dos erros que nós temos na construção do gráfico é justamente por errar o x do vértice. Então, calculando o x do vértice, que é o nosso eixo de simetria, seria menos 2 sobre 2 vezes menos 1, né? O b vale 2 positivo e o a vale menos 1, por isso ficou aqui entre parênteses. Então teríamos que o x vértice seria menos 2 dividido por menos 2. Na divisão tem regra de sinais, menos com menos vai dar mais, 2 dividido por 2 dá 1. Opa, beleza, achamos esse 1. Qual é o papel desse 1? Esse 1 nós podemos usá-lo como o termo central da tabela. Então aqui, ó, eu vou botar 1 exatamente no meio da tabela. Bem, como eu falei para vocês, nós precisamos de 5 pontos. Eu já me guiei para encontrar um dos pontos. Então precisamos mais 4. O que eu faço? Para justamente explorar bem o eixo de simetria, nós colocamos 2 números antes e 2 números depois. Quem são os 2 números inteiros que vêm antes do 1? Opa, é o 0 e o menos 1. Quem são os 2 números que vêm justamente após o 1? Ah, o 2 e o 3. Então tá aqui, ó. Essa é a tabela que nós vamos construir os pontos. Então agora basta jogar esses valores ali. Por favor, tomem muito cuidado aqui também, tá, gente? Isso aqui, ó, é motivo de muito erro também, esse menos aqui na frente. Então significa dizer que, olha só, isso é menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Aí o pessoal diz, ao quadrado, mais o negativo fica positivo, então não precisa nem ver, bota 1 positivo. Não, isso aqui é diferente, gente, isso daqui é uma mini expressão algébrica. Então aqui, entre potência e a subtração, nós vamos resolver primeiro a potência. Então isso aqui, o que acontece? Menos 1 ao quadrado, esse sim, vai dar 1 positivo. Só que com menos de fora, ele vai ficar menos 1. 2 vezes menos 1, isso dá menos 2, com mais 1. Então, o mais 1 e o menos 1 se anulam, isso aqui eu vou ter menos 2. Pronto, está aí o nosso ponto, certo? Agora, esse daqui é o 0, então estaria pedindo o g de 0. E isso eu já afirmei também para vocês em outras ocasiões, em outras aulas que a gente teve. Sempre numa função que a gente calcular o f de 0, o que acontece? O f de 0 dá o termo independente. Quem é o termo independente aqui? Opa, é o mais 1. Tranquilo? Então lembrem-se, ó, f de g de 0, ou encontrar um x valendo 0 para qualquer função, isso vai dar sempre o termo independente. Ou aquele que nós chamamos de grau zero também. Bem, aqui o 1 também passei uma regrinha para vocês. O g de 1 aqui também teria uma regrinha interessante. O que é sempre quando a gente calcula o g de 1 de uma função? O g de 1 de uma função é sempre a soma dos seus coeficientes. Então quem é o coeficiente aqui? Menos 1. Quem é o coeficiente aqui? Mais 2. Quem é o coeficiente aqui? 1. Então isso vai dar 2 mais 1, 3. 3 menos 1, 2 positivo.
E agora tem uma coisa muito legal nessa tabela, que é o seguinte: essa tabela, depois de pronta, a gente consegue verificar se está correta ou não. Porque como a gente está explorando o eixo de simetria, observem aqui que os valores vão ter que ser simétricos. Então se aqui deu 1, aqui obrigatório tem que dar mais 1. Se aqui deu menos 2, aqui vai ter que dar menos 2. Obviamente porque 0 é simétrico ao 1 em relação ao 2. O menos 1 é simétrico ao 1 em relação ao 3. Tá? Então esse eixo de simetria, se isso é verdade, os valores se repetem aqui. Sugestão, não coloca o valor direto. Calcula até para vocês poderem verificar se está correto ou não. Então usando 2, nós teríamos menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 1. Primeiro potência, então 2 ao quadrado que vai dar 4, mais o menos de fora vai ficar menos 4. Mais 2 vezes 2 que dá 4, mais 1. 4 menos 4 já era, ó, resultado 1. Fechou? Bateu? Tranquilo. Próximo seria menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 1. Então isso vai dar menos 3 ao quadrado, isso aqui dá 9, com menos de fora vai ficar menos 9. Mais 6 com mais 1. Bem, isso. Então ficou menos 9 e aqui ficou mais 7. Então isso vai dar, opa, aqui, menos 2. Aqui eu já botei a resposta no final aqui já. E aqui fechou menos 2. Deixa eu só botar aqui certinho no lugar aqui dele. Então tá aí, gente, ó. Já temos os pontos suficientes para construir esse gráfico. Então aqui teríamos o primeiro ponto que é menos 1 e menos 2. Observe, menos 1 e menos 2. Próximo ponto que era 0 e 1. Próximo ponto que é 1 e 2, próximo ponto que é 2 e 1, e o último ponto que seria 3 e menos 2. Tá aqui, ó. Esses são os pontos. Bem, os pontos em mãos, só falta mesmo botar no gráfico. Colocando no gráfico, preciso do menos 1 ao 3, então tá aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Aqui nós precisamos desde o menos 2, menos 1, menos 2, e precisamos chegar até o número positivo maior que nós temos aqui, quem é? Do y, o 2. Então está aqui 1 e 2. Com isso já conseguimos os pontos. Primeiro ponto, menos 1 e menos 2. Está aqui, menos 1 e menos 2 está aqui, primeiro ponto. Segundo ponto, 0 com 1, que está aqui. Próximo ponto, 1 com 2. 1 com 2, que está aqui. Próximo ponto, 2 com 1. 2 com 1, que está aqui. E o último ponto, nós teríamos o 3 com menos 2. 3 com menos 2, que está aqui. Olha só, gente, já dá para ver bem o gráfico? Ah, já dá para ver bem esse gráfico. Então, tá aqui o nosso gráfico, ó. Olha só. O que a gente pode fazer nesse daqui para ver se está certo? Coeficiente C é 1, tem que tocar no 1. Opa, tocou no 1. O A é menos 1. Menos 1, então C negativo com cavidade para baixo. Deu com cavidade para baixo? Deu com cavidade para baixo. Aí assim, ó, esse método é infalível? Sim. Para construção de gráfico ele é o melhor que nós temos, tá? Alguns problemas que podem haver com ele. Primeiro, o x do vértice pode não dar um número inteiro. Se não der um número inteiro, aí o que acontece? A gente vai pegar, usa os números fracionários mesmo, ou número com vírgula, se vocês preferirem, tá? Segunda desvantagem desse método é que, se vocês observarem bem, não dá para dizer ao certo quem é os nossos zeros da função.
mas aí vocês sabem calcular o zero da função. Então, o modo mais fácil de construção de gráfico seria este, tá? Lembre-se em alguns aspectos sempre para ver se está certo. Quais são os aspectos? A haste x do vértice, tá? 2 para cima, 2 para baixo. Isso aqui vai ter que sempre acontecer, a simetria. O mesmo que daqui, ó, daqui. E o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, só o do meio aqui que é. Se isto não acontecer, alguma coisa de errado tem na conta, gente. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Bem, eu aguardei um pouquinho, justamente para ver se entrava mais alguém, tá? Então é o seguinte, ó, já vou passar para vocês o que eu quero naquele trabalhinho, tá? O trabalho que eu vou pedir para vocês, justamente, já justificando o trabalho, eu vou pedir praticamente uma revisão do que vocês tiveram no fundamental, tá? É um trabalho de revisão, porque o nosso próximo assunto a gente vai entrar dentro da trigonometria, que é o estudo dos triângulos. Então, assim, ó, eu precisaria que vocês soubessem bem as informações iniciais sobre triângulos. Então, justamente, o tema do trabalho de vocês, vou botar aqui, ó, trabalho de matemática. Ele será o assunto triângulos. Tá? Tópicos. Dos tópicos eu quero a condição de existência. Eu quero as classificações. E propriedades. Eu quero ângulos no triângulo. Ou seja, também as relações entre eles. Cálculo de áreas do triângulo, né? Bem, esses são os nossos tópicos, tá? Obviamente, data de entrega. Nossa data de entrega, só me dê um minutinho que eu preciso ver o calendário. Bem, nossa, vai ficar exatamente para o dia 31. Data de entrega, então dia 31 do 07 do 20. Tá? Vocês têm uma semana para ver isso aí. Olha, nós vamos até combinar o seguinte. Para quem me mandar até o dia 31, vale 100% da nota. Aconteceu algum problema e não conseguiu me mandar no dia 31, eu vou recebê-lo até domingo no máximo, tá? Ou seja, até o dia 2 de agosto.
E esse trabalho aí deixará de valer 100% e vai valer apenas 70%. Tá ok, gente? E obviamente eu quero observação estrutura completa. A estrutura completa que eu estou pedindo é justamente dentro das normas do colégio, que vocês já estão acostumados a fazer, tá, gente? O único item que já tem lá nas normas, que para mim eu vou deixar optativo para vocês, é justamente índice. O índice não tem a necessidade, tá? Então, o que praticamente o trabalho tem que ter dentro das normas lá? Capa, introdução, desenvolvimento, é óbvio, conclusão e bibliografia. Lembre-se, uma mão cheia. O que vocês precisam me informar nesse trabalho, tá? E aí, tomem cuidado, tá, gente? Vamos fazer um trabalhinho aí com uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Gente, lembrem-se algumas coisas importantes, tá? Quando a gente vai fazer um trabalhinho também, eu vou botar a introdução. Aí tem gente que vai fazer a introdução lá e ainda tenho alguns alunos que ainda mandam assim, introdução. Nesse trabalho vamos falar sobre triângulo. É óbvio, isso está na capa. A capa já está indicando que é sobre triângulos. Lembrem-se um detalhe, gente. O que é a introdução de um trabalho, tá? A introdução de um trabalho é como se vocês estivessem fazendo uma propaganda do trabalho de vocês. O que a pessoa vai encontrar lá dentro. Óbvio, a gente faz aquela analogia sem dar informação por completo. É como vocês já devem ter visto os telejornais que tem na TV. Os telejornais da TV, o que acontece? Eles, quando vai iniciar o jornal, o que eles fazem? Eles passam as principais informações, só que eles passam apenas um resuminho, que faz instigar a curiosidade para a gente poder ler. Então lembre-se, a tua introdução serve justamente para, como o próprio nome diz, introduzir o nosso leitor ao trabalho, ou seja, fazendo uma propaganda do trabalho em si, tá? Fica só essa dica aí. E obviamente a conclusão, que daí sim, vocês vão ter que obviamente concluir os principais pontos do trabalho, tá? Então vamos lá, continuando aqui, deixa eu apagar essa parte do trabalho aqui. E até é o seguinte, antes de eu continuar, eu gostaria de saber se alguém, eu obviamente pedi para os senhores fazerem exercícios da apostila, se alguém teve alguma dúvida, eu gostaria de tirar alguma dúvida dos exercícios que vocês tiveram na apostila, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida também podem me procurar, ou se quiser pode até pedir que a gente já faz agora, tá? Então, gente, não se esqueçam, obviamente vocês têm como obrigação fazer os exercícios da apostila, como eu falei para vocês. E esse bimestre ninguém entrou em contato comigo por nenhuma dúvida dos exercícios da apostila. Então, isso me preocupou um pouquinho. Ou o pessoal não fez, ou os exercícios estão muito fáceis. Tá? Tem que praticar, não se esqueçam disso. Vamos lá então, já que ninguém se manifestou em relação a... Eu vou fazer um exercício meio que inédito aqui, que eu não fiz ainda com vocês. Qual legal. É qual pontos de intersecção dos gráficos
primeira. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 18 e g de x que seria igual a menos x deixa eu botar menos 18 menos x menos 3. E agora, gente, qual seria o ponto de intersecção desses dois gráficos? Deixa eu botar os pontos aqui. Alguém tem alguma ideia? Temos uma pergunta aqui do Heitor, que está perguntando se o trabalho tem que ser feito digitalmente. Bem, na verdade, se vocês até quiserem fazer um trabalho manuscrito, para mim não tem nenhum tipo de problema, tá? Se vocês preferirem fazer manuscrito, para mim, sem problema. Aí a única diferença é que ao invés de vocês me mandarem em Word ou PDF, vocês vão me mandar, obviamente, as fotos, tá? Então pode ser tanto digitado ou manuscrito, tá bom? E lembrem também, tá, pessoal? Ainda falando sobre o trabalho, lembrem de pegar sites, que eu sei que a maioria vai fazer por site, tá? Tentem pegar sites mais confiáveis aí, porque obviamente ultimamente tem vindo algumas informações erradas, tá? Em alguns trabalhos que eu tenho pego. Então, por favor, sempre pesquisem mais do que um site e, obviamente, procure buscar sites que são mais confiáveis, tá? Bem, vamos lá então. Como é que se acha o ponto de intersecção entre esses dois aqui? Alguém tem alguma ideia? Bem, então já deixa eu mostrar algo aqui que é importante para vocês. Vamos fazer primeiro, antes da gente sair calculando, a gente vai pensar no seguinte, olha só. O que está acontecendo aqui é que nós temos uma parábola com a concavidade para cima e uma reta decrescente, concordam? Aqui a gente tem uma concavidade para cima e aqui uma reta decrescente. E isso vocês já sabem distinguir. Se isto é verdade, podem acontecer três situações aqui. Quais são as três situações? Está aqui a minha parábola crescente e essa reta passa assim. Esses dois gráficos se tocam? Não, não se tocam. Então eles não teriam intersecção entre eles. Segunda possibilidade, nós temos a parábola e isto aqui, é a nossa reta decrescente. Tocou em quantos pontos? Um único ponto. Nós temos a outra aqui que seria o seguinte, outra possibilidade. Está aqui a parábola com a concavidade para cima e a nossa reta decrescente faz isso. Aí tocaria em quantos pontos? 2. Então como é que eu vou saber qual dos casos que está acontecendo? Obviamente a gente vai fazer o seguinte. Se nós queremos pontos de intersecção, o ponto de intersecção significa dizer que eles têm exatamente coordenadas iguais. Então, isso serve não só para esse exercício, mas para qualquer exercício, sempre que a gente quiser pontos de intersecção, a gente vai igualar as duas funções. Então, o segredo aqui para fazer isso é dizer justamente que o f de x tem que ser igual ao g de x. São lugares espaciais aqui onde os dois têm exatamente mesmos valores. Então a gente começa justamente assim. Tá, mas o que isso me ajuda? O que me ajuda é que eu sei quem é o f de x. Quem é o f de x? O f de x é x ao quadrado menos 3x menos 18. Que é igual. Quem é o g de x? O g de x é menos x mais menos 3.
só o que aconteceu, gente. Se vocês observarem isso aqui, o que está acontecendo é que ela está virando uma equação. Virou uma equação. Quantas incógnitas tem? Uma só, que é o x. Então, com isso, a gente consegue resolver. Só vou trazer tudo para o lado de cá. Nós teríamos x ao quadrado, menos 3x mais x, menos 18 mais 3, que é igual a 0. Então, teríamos que x ao quadrado, menos 2x, menos 15, que é igual a 0. Tá aí. Isso ficou uma equação do segundo grau. E aí, gente, na equação do segundo grau, qual é a primeira coisa que a gente vai calcular? Não é isto? O delta? Opa! Então, nesse caso aqui, gente, quando a gente tem uma função do segundo grau e uma do primeiro grau, a gente iguala, sempre vai dar uma do segundo grau, obviamente. E quando a gente vai fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é delta. E isso daqui, ó, cada caso desse tem a ver com delta. Esse caso aqui, onde eles não têm intersecção, o delta dele fica menor que 0. Nesse caso, o delta fica exatamente igual a 0. E nesse caso, o delta é maior que 0. Certo? Então, já o delta já vai me dar a informação de qual dos tipos ali. Então, calculando o delta aqui, nós teríamos b ao quadrado, então seria menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o b, que é menos 15. Então, teríamos que o delta é igual a 4, menos com mais, menos, e menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 15 dá 60. Então, teríamos um delta igual a 64. Opa, delta 64. Quantos pontos de intersecção nós vamos ter? 2. Teremos 2 pontos de intersecção. Vamos ver que pontos são esses. Continuando, x é igual a menos o menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 64, sobre 2 vezes 1. Então, teríamos que o x é igual a 2, mais ou menos 8, sobre 2. Conseguem ver aí embaixo, gente? Algum problema em enxergar aqui embaixo? Então, teríamos o x', que daria, obviamente, 2 com 8 dá 10, dividido por 2, que vai dar 5. E teríamos um x, duas linhas, que seria igual a 2 com menos 8 dá menos 6, que dividido por 2 vai dar menos 3. Opa, beleza. Acabou o exercício? Não, não acabou. O que foi pedido para vocês são os pontos de intersecção. Então, os pontos de intersecção também não podemos